Boa tarde, companheiros ligados aí na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo. Estamos começando aqui mais um podcast, O Mundo em Uma Hora. Meu nome é César Chenhot, estou aqui junto com os companheiros Tiago Assad e Júlia Scalvenzi. Hoje o tema do nosso programa vai ser, novamente, a questão aí da tomada de Cabul, da tomada do Afeganistão pelo Talibã. Um tema aí que gerou muito debate na semana aí em toda a esquerda e em todos os setores políticos nacionais e internacionais. Bom, companheiros, antes de mais nada, gostaria de convidar os companheiros a se inscrever aí na Causa Operária TV e também no canal Internacionalismo no YouTube, curtir esse vídeo, curtir esse podcast, compartilhar aí em todas as redes sociais para compartilhar com quem concorda, com quem discorda das posições do PCO, para a gente promover aí um debate dentro da esquerda e não ficar somente aí nesses ataques rasos que algumas parcelas do movimento dentro da esquerda acabam fazendo aí. Bom, companheiros, além do mais, eu gostaria de convidar aí todos os companheiros a se inscreverem aí, assinarem, na verdade, o JCO Online, Jornal Causa Operária, o jornal mais antigo da esquerda brasileira e mais tradicional aí, que agora também tem a possibilidade de você assinar online e poder aí ler as matérias a hora que você quiser, edições antigas do jornal e tudo mais. Bom, companheiros, vamos iniciar aí o tema da tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão. Antes de mais nada, vocês gostariam de falar alguma coisa aí, companheiros? Tiago Assad e Júlia. A gente só lembrando que é importantíssimo nesse momento, né, que a gente está vendo uma confusão muito grande na esquerda brasileira sobre a política que está por trás de todos esses acontecimentos. Por isso é importantíssimo compartilhar também com aqueles companheiros que a gente sabe que não vão concordar muito, né? São mais permeáveis aqui à infiltração da ideologia identitária, mas esse debate ele tem que ser feito porque diz respeito diretamente às situações que estão acontecendo aqui no nosso país, né? Isso é importante sempre ter destacado, porque a gente vem discutindo muito, né, César? Como a questão do Afeganistão, ele mostra uma certa capitulação da esquerda, porque, a princípio, nós fizemos o primeiro programa muito envolvidos aqui pelo calor dos acontecimentos, porque para a gente era uma coisa normal que toda a esquerda, sem exceção, a princípio nos parecia, estivesse celebrando aquela derrota histórica do imperialismo num dos países mais pobres do mundo, e nós vimos que não foi bem assim. Esse tema ele gerou uma polêmica muito estranha, e isso tem ligação direta também com muitos dos temas que nós vamos discutir aqui hoje, porque nós já vimos isso num passado recente, a derrota do imperialismo, essas questões transcendentais, né, direitos humanos, a mulher em abstrato, né, tudo isso, nada disso foi levantado pela esquerda, por exemplo, quando os Estados Unidos tiveram outra derrota histórica, que foi no Vietnã, e por razões aqui muito óbvias. Naquele momento, a crise do imperialismo ele foi muito grande, foi muito comemorada pela esquerda a nível mundial, porque você tinha aquela percepção de que ali você tinha uma colisão das principais forças, as forças responsáveis, entre outras coisas, pela ditadura militar no Brasil, e depois de muito tempo começa ali também, interessante destacar, essa questão da ideologia neoliberal que vai suplantar a política da esquerda, né? A gente viu depois disso que a esquerda simplesmente abandonou a luta de classes
e foi descendo ladeira abaixo de maneira que muito vergonhosa. Mas o que nós estamos vendo agora é um fenômeno histórico ainda mais importante do que aquele, porque se dá uma derrota ainda mais contundente, né, do imperialismo, e isso tem reflexos que dizem de respeito, inclusive, por exemplo, à capacidade do imperialismo de manter um regime como o Bolsonaro, como o bolsonarismo, e o regime golpista aqui no Brasil, né, Juliano? Cara, antes de começar só a introduzir o tema, eu queria falar aqui que a gente recebeu uma ligação e tá aí que o companheiro Vasco e a companheira Adriana foram sequestrados pelo Talibã e a gente... eles disseram que só vão soltar os dois para eles participarem dos próximos podcasts se o pessoal mandar bastante superchat e se tornar membro, senão eles vão ficar lá e eles vão tirar um por um da sua TV aí. Então tem que mandar superchat, tem que se tornar membro, tem que curtir o vídeo, tem que se inscrever no canal Internacionalismo e na sua TV e tem que sair compartilhando, porque senão a gente vai sumir aí, vai ser tudo sequestrado pelo Talibã. Não, inclusive a Júlia... Apesar de eu gostar muito do companheiro Vasco e da companheira Adriana, novamente eu tenho que apoiar o Talibã nessa, de pedir para os companheiros se inscreverem, mandarem superchats, contribuírem com o canal e com o partido nesses últimos dias. Inclusive, nesses últimos dias. Inclusive a Júlia e a Adriana estão sob severa pressão aqui, companheiros, porque agora virou moda falar que o Talibã também apoia a gente, né? Tá todo tipo de teoria maluca tá surgindo. Então, para que eles não fiquem, para que a gente não fique aqui, não tenha que obrigar aqui a companheira Júlia e a companheira Adri a vestirem a burca, a gente pede aqui a colaboração dos companheiros para a gente manter a nossa independência, sem ter que recorrer ali da Sharia aqui contra os nossos companheiros aqui, né? Apesar de que eu já deixei minha barba crescer para não entrar em contradição, né? Pois é, eu sou Assad, eu tenho lugar de fala, né? Então eu tô limpo aqui, vocês que estão na pior. Bom, deixando as brincadeiras aí de lado, queria introduzir aí uma questão que é o seguinte, né? Nós vimos aí alguns depoimentos dos militantes aí do Talibã, de dirigentes do Talibã, e a gente viu que o Talibã ele foi muito moderado, na verdade, né? Algumas declarações dizendo que eles não vão impor a Sharia de uma vez, na verdade eles vão impor a Sharia, mas que primeiro isso vai atingir os militantes do próprio Talibã, para que eles deem o exemplo. Eles disseram que vão dar uma anistia geral aí para todo mundo, para todas as pessoas que colaboraram com os Estados Unidos, com a ocupação imperialista, torturadores, qualquer pessoa, eles vão dar uma anistia geral, então as pessoas não precisam fugir. E, inclusive, numa das declarações, nós vimos que eles disseram que, na verdade, eles só estavam cercando a cidade, que eles nem iam tomar a cidade, mas que, por conta do fato de eles terem chegado ao redor da cidade, o exército norte-americano começou a fugir de medo, e então a cidade começou a entrar em caos, porque não tinha ninguém ali tomando conta, né? E aí o Talibã resolveu entrar na cidade para poder controlar a situação, para impedir que ela se tornasse um caos generalizado com a fuga do exército aí de ocupação dos Estados Unidos, né? O que, na verdade, a gente deveria dizer aí que o Biden e o imperialismo deveriam agradecer o Talibã por isso que eles fizeram, porque... Não foi pior, né? Porque se já foi horrível para o imperialismo a fuga do jeito que foi, o medo do Talibã, você imagina se o Talibã tivesse entrado na cidade à força e os Estados Unidos tivessem que fugir na troca de tiro com o Talibã, né? Ia ficar muito feio, ia demonstrar pior ainda. O imperialismo já demonstrou que não pode vencer aí uma guerra quando o povo está do outro lado, mas dessa vez ia ter ficado uma coisa horrível, assim, ia ter sido uma verdadeira carnificina contra o imperialismo, a luta do Talibã contra o exército de ocupação, né? Os caras chegando umas cabras, né, com lança-foguete, né, e mostram os Estados Unidos ali e a Inglaterra.
É interessante que foi quase um teatro essa cena aí, né? Porque o Talibã, ele tinha cercado Cabul e, tipo, eles já estavam eles estavam orquestrando negociações com o governo, ia ter um governo de transição, tudo isso no dia que eles tomaram a capital, um pouquinho antes, eles disseram que estavam cercando, naquele ponto, se eu não me engano, eles já tinham controle de todas as fronteiras, aliás, de toda a fronteira, né, todo o contorno dela, do país, e eles estavam lá para negociar e falaram que tipo, não queriam atirar uma bala, não iam machucar ninguém, queriam negociar, e o governo estava aceitando negociar. E aí, de repente, você só viu a notícia de que o pessoal começou a entrar em desespero. Foi um teatro, praticamente, porque eles começaram a sair um monte de gente correndo. Aí, do nada, aparece notícia de que o presidente fugiu. E no dia seguinte aparece a notícia que ele fugiu com um monte de dinheiro também. Ninguém sabe onde ele foi parar. E o Talibã entrou em passeata, basicamente, como o César disse, foi... lá dentro ficou um caos e o Talibã disse, não tem jeito, a gente vai ter que entrar. Eles abandonaram o governo, vocês querem que a gente faça o quê? Você vê como o imperialismo era amado, né? A esquerda ela entrou nessa de defender o imperialismo, mas você vê que entre a população lá, eles nem estavam se organizando para tomar a cidade, mas tiveram que tomar porque o imperialismo só com a sombra deles assim nas montanhas ao redor de Cabul já ficou com medo e não conseguiu segurar o governo, né? Exatamente, né? E um detalhe aí que eu vi no outro dia, na segunda-feira, eu vi alguns vídeos, né, que mostravam assim a entrada do Talibã e a imprensa internacional querendo dizer assim que a imprensa burguesa querendo dizer que existia assim um medo generalizado em todo o povo. E aí um dos exemplos que eles mostraram foi uma caminhonete que estava carregando um sofá. E aí eles falaram, o povo estava fugindo, levando seus pertences. Eu falei assim, o cara vai fugir do país, ele quer levar o sofá. Tipo, qualquer cidade que você vai, aqui no Brasil, que você está andando, você pode ver uma caminhonete carregando um sofá numa mudança, né? Não é nada demais, mas aí essa ânsia de dizer que assim, a população estava com tanto medo que eles resolveram catar um sofá e fugir com o seu sofá do Afeganistão, porque senão o Talibã ia impor a Sharia e o sofá não estava. Que é tipo uma coisa muito ridícula. O sofá não vai poder estudar mais. Então... Antigamente, nesse sofá se sentava a população que queria assistir a televisão livre, e agora a televisão será uma televisão do Talibã, que não tem explicação para isso. Não só ia levar o sofá, como ia levar o sofá pendurado no avião, cara. Exatamente. Não tinha nem espaço. Jogaram o sofá no avião, né? Foi ridículo, assim, né? E aí tem essa propaganda toda de quem estava fugindo era o povo, né, do Afeganistão. Só que aí, conforme foi passando o tempo, ficou claro que, na verdade, não é o povo que estava fugindo, e sim o pessoal que apoiou a invasão norte-americana e que ganhou dinheiro com isso, né? Eu vi um vídeo que inclusive era um vídeo da imprensa burguesa querendo dizer, olha como o Talibã está perseguindo as pessoas. Era uma mulher dizendo assim, que ela estava preocupada porque o filho dela era um policial aí na época do governo fantoche do imperialismo, né? Ou seja, a preocupação não é, de fato, com o povo afegão mesmo, estava do lado do Talibã. Quem estava fugindo é a burocracia estatal, que roubou muita grana da população enquanto a população morria, é o exército que ficou do lado da ocupação, é o Ghani, presidente do Afeganistão, que fugiu com dinheiro em tudo quanto é canto, e além de tudo, depois de ter fugido, disse que ia voltar, e os Estados Unidos... deixa eu ver aqui o nome da pessoa, que eu sempre esqueço o nome da representante dos Estados Unidos, disse que ele não era uma pessoa importante, mas o nome dela era o nome dela é Wendy Sherman, subsecretária de Estado dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos não apoiariam o Ghani para ele voltar para o Afeganistão porque ele não era mais importante, demonstrando que ele não tinha popularidade nenhuma no país. Porque se o cara estivesse sofrendo um golpe de Estado, eles tentariam, pelo menos, dizer, não, vamos tentar ali, né? Você vê que é um cara que manter as aparências, né? Assim, nós protegemos, assim, as pessoas que a gente ajuda, né? Exatamente. É um cara assim, ó, eu ouso dizer que ele é mais impopular que o Guaidó e o Dória, por exemplo, para a gente ter uma noção de quão impopular esse Ghani
deve ser no Afeganistão. Porque ali o Guaidó, o pessoal ainda fala, não, tem 5 pessoas que apoiam ele no país. Agora, esse Ghani, cara, ninguém apoiava o cara no país, capaz que nem a família dele queria que ele tivesse no governo e queria que o Talibã pegasse esse cara por conta de tão horrível que ele foi para a população, permitindo que o imperialismo fizesse as maiores atrocidades com o povo afegão. E uma coisa também que assim, a gente esquece, né? Mas isso que você está colocando é importante, de lembrar o papel da própria máquina burocrática local, né? Os americanos certamente recorriam a essa camada mais corrupta, né? Mais dedicada, assim, que está disposta a vender o próprio país aqui para tirar o trocado deles, né? Mas a gente sempre lembra que no Brasil, por exemplo, se a ditadura militar cai por uma revolução decidida mesmo, pessoas como aquele delegado lá, o famigerado Sérgio Fleury, e tantos outros lá que compunham o grupo de caças comunistas, toda aquela escória, né, todo aquele dejeto humano que se dedicava a torturar a própria população em favor dos interesses americanos, provavelmente teriam o mesmo destino, né, esses supostos, o suposto povo afegão que estava lá no aeroporto desesperado, que estava carregando o sofá aí para cima e para baixo, né? Essa dominação ela sempre conta com nativos, né? Isso não é nenhuma novidade. A novidade aqui que a gente vê que talvez seja até um ponto, de certa forma, negativo para os talibãs seria justamente essa anistia, né? Aqui no Brasil, a gente viu que ela, na verdade, foi uma coisa muito ruim. E nós aqui no PCO, por exemplo, não defendemos aquela linha da anistia, e uma eventual tomada revolucionária do poder agora, essas quase 600 mil mortes aqui que o regime bolsonarista provocou, toda essa desgraça que Dória provoca em São Paulo, que o outro tucano também, a Zambuja, vem provocando aqui, que o Eduardo Leite provoca lá no Rio Grande do Sul da companheira Júlia, isso aí não vai ficar barato, a gente vai tirar essa história limpo e a justiça popular vai ser feita com esse pessoal, porque o que os golpistas estão fazendo aqui no Brasil não é brincadeira isso, a gente tenta colocar assim, essa situação no humor, mas o fato é que a gente está vendo aqui pelo Brasil, a gente tem uma experiência só muito limitada do que é um governo de intervenção imperialista, e no Afeganistão não era não era uma intervenção indireta, né? Ali os Estados Unidos estavam presentes mesmo, os Estados Unidos e o conjunto das nações, né? Principalmente eles e os ingleses, mas você tinha também lá a presença de forças de interesses franceses e espanhóis, enfim, todo esse condomínio macabro aí, que é a burguesia das nações imperialistas lá tocando terror mesmo para cima do país, matando gente adoidado, empobrecendo o país, causando uma sequência assim de desgraças tão grande que a gente viu pela forma como caiu o governo, né? Que era um governo sem base social nenhuma. Você está falando do Dória, cara. Eu lembrei do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique foi presidente do Brasil. E você vê que ele é uma coisa tão desgraçada que até um tempo atrás, até 2014, quando se ainda tinha eleição aqui no Brasil, o PT sempre colava a imagem do Fernando Henrique nos tucanos, e os tucanos faziam questão de empurrar ele para longe, para falar que só estavam falando do futuro, não queriam falar do passado, porque foi o exemplo clássico assim, de um governante totalmente entreguista, aqui, dedicado única e exclusivamente ao imperialismo, né? E que é extremamente impopular entre a população. E isso aqui acho que é uma coisa que se perdeu muito no debate da esquerda. Você vê muito isso das pessoas ignorarem completamente essa realidade, né? Pegaram essa coisa da mulher em abstrato para, no final, consciente disso ou não, apoiar as barbaridades que o imperialismo
fez lá no Afeganistão, né? E, consequentemente, enquanto o imperialismo é forte para fazer barbaridades lá, ele é forte para fazer barbaridades aqui, apoiar, manter Bolsonaro no poder aqui, né? Manter o regime de repressão aqui brutal também da Colômbia, o regime do tiro no olho, né? E no resto do planeta inteiro, porque quando a gente está falando do imperialismo, a gente está falando de uma máquina de opressão com tentáculos em todos os continentes, em todos os países. Não existe lugar onde eles não estão atuando no sentido de oprimir mesmo a população e de barrar o progresso, inclusive, que beneficia também as mulheres e, enfim, a população de conjunto, né? Não, exatamente, né? Isso que você disse aí da questão feminina, né? Vamos dar o lugar de fala aqui para a Júlia falar também do que ela acha da questão das mulheres, né? Se foi um progresso ou um retrocesso na luta das mulheres essa derrota para o imperialismo no Afeganistão, mas que a gente tem que ter em mente que foi uma vitória muito grande de todos os oprimidos do mundo, porque o Afeganistão, derrotando a companheira Júlia caiu aqui do nosso podcast, mas já volta. Em modo geral, a luta do Afeganistão, né, a população do Afeganistão derrotando o imperialismo aí no seu país, não só demonstra que é possível para o resto dos oprimidos de todo mundo se libertarem do imperialismo, como enfraquece mesmo o imperialismo, cria uma crise econômica e política para o imperialismo, né? Isso daí beneficia os oprimidos de todo mundo que vão poder aí também derrotar essa força destruidora e maligna que existe na humanidade, né? A Júlia voltou aí, você gostaria de comentar essa questão? Agora ela já Júlia? colocou a burca já, agora ela pode falar. Acho que estamos com problemas técnicos ali no Rio Grande do Sul. Foi só, tá vendo como é? Aqui a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um serviço de telefonia que foi privatizado também para o interesse dos imperialistas. Então é mais um exemplo de como, até em coisas pequenas, mas assim, isso aqui é uma desgraça, na verdade, que a gente tem que conviver aqui, porque não foi feita a luta adequada, mas agora a companheira Júlia já está de volta para reforçar. Opa! Eu acho que o governo do Eduardo Leite está fazendo miséria lá. Muito obrigado, PSDB, pela qualidade tecnológica que nós temos hoje em dia no Brasil. Ah, mas ele é gay, César. Nós não podemos então criticar. Não pode. Não, companheiros, mas assim, uma coisa importante, já que a companheira Júlia está caindo, é a questão da luta das mulheres no mundo todo, né? As mulheres, é muito contraditório, pode parecer contraditório, na verdade, para quem está escutando, porque o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que quer impor a Sharia no planeta, no Afeganistão. No planeta é foda, viu? No Afeganistão eles querem impor a Sharia, até porque eles não teriam força nenhuma para colocar... O pessoal vai acreditar, viu? Tem gente que vai acreditar. O Afeganistão não teria poder para colocar isso daí, acho que nem dentro do próprio Afeganistão eles têm poder de colocar, de impor uma lei tão rígida em sua totalidade aí, né? Mas eles querem impor uma lei que assim, aos nossos olhos, um retrocesso para as mulheres, né? No Afeganistão não é bem que isso seja verdade, porque, na verdade, a cultura local já é assim, e as mulheres nunca se desenvolveram ali, a luta das mulheres nunca se desenvolveu ao ponto de acabar com essa opressão, mas ao tomar o poder, eles estão derrubando o imperialismo mundial, que é uma força de retrocesso, que impõe um retrocesso aos seres humanos. Esse retrocesso, ele ataca os meios de produção de todo o planeta. E a luta da mulher está muito atrelada ao desenvolvimento tecnológico desses meios de produção. Não à toa que os marxistas sempre disseram que a luta da mulher é uma luta pela libertação da escravidão doméstica. Ou seja, quanto mais tecnologia, quanto mais
quanto mais meios mesmo, materiais, para reduzir o trabalho doméstico, para reduzir o trabalho como um todo, maior é a libertação das mulheres. Tanto é que, quanto mais industrializado é um país, melhores são as condições de vida das mulheres nesse país. Isso daí é uma coisa fácil de se ver. Não é à toa que na Inglaterra, as mulheres, e Estados Unidos, por exemplo, as mulheres tenham relativos direitos. Também não é uma maravilha, não, que nem o imperialismo pinta, mas tem mais direitos do que países como o Afeganistão, como o próprio Brasil mesmo, que é um país que aqui na região é mais desenvolvido, né, mais industrializado, mas que apresenta problemas aí no seu desenvolvimento, que é truncado pelo imperialismo. Ou seja, uma derrota do imperialismo beneficia as mulheres do mundo inteiro, né? A companheira Júlia chegou aí, vamos ver se ela tem alguma coisa para falar sobre isso que eu disse. Perdão, vocês estão conseguindo me ouvir? Rapidinho, Júlia. Antes que os identitários nos xinguem, o lugar de fala da Júlia que está mantido, viu? Eu só falei porque ela estava caindo. Vocês estão me ouvindo bem? Só para garantir? Agora pode ser. Agora você tem um lugar de fala. Eu vou evitar repetir as coisas que o César falou, né? Então eu acho interessante ressaltar que é interessante a gente observar que como essa discussão acabou entrando na pauta, porque a questão toda do Afeganistão não era nem para estar dando todo esse rebuliço que está dando principalmente na esquerda brasileira. A questão da mulher, ela está ganhando, entre aspas, muita importância nessa discussão, justamente por causa do identitarismo. E isso é mais uma prova de algo que a gente falou em alguns episódios atrás, de como o identitarismo está atrelado ao imperialismo. Quem quiser, vai na playlist lá do Mundo em uma Hora e procura depois esse episódio. Porque a questão aqui toda era pra gente falar justamente sobre a autodeterminação dos povos, sobre a independência dos países pobres do imperialismo. Era pra gente estar falando aqui no podcast sobre como o imperialismo oprime basicamente todos os povos do mundo e destrói com eles, principalmente no Afeganistão, depois de 20 anos de guerra, uma das maiores, se não a maior, guerra imperialista travada pelos Estados Unidos, onde sei lá quantas mil pessoas morreram, eu não tenho os dados aqui agora, tenho certeza que os companheiros podem citar certinho depois. Mas, mesmo com todos esses fatos, assim que o Afeganistão consegue um tipo de libertação, consegue finalmente se livrar das garras do imperialismo, chega o identitarismo, né, os identitários, e desclassificam basicamente toda essa luta do Talibã e do povo afegão, porque o Talibã, é importante ressaltar isso, né? O Talibã, ele faz parte do Afeganistão, ele é formado por afegãos, e joga tudo isso no lixo por conta de uma questão identitária que tem uma importância menor, não mínima, nessa questão toda. O que realmente importa aqui na nossa discussão é a libertação do Afeganistão das garras do imperialismo. E é isso que a gente deveria estar discutindo agora. É isso que a esquerda, principalmente a brasileira, que também faz parte de um país oprimido pelo imperialismo, deveria estar discutindo agora. Então, eu acho importante a gente colocar essa questão que, apesar da gente estar abordando aqui, era importante, principalmente para a esquerda brasileira, entender que a grande questão aqui é a libertação do Afeganistão. Isso é um ponto interessante também, porque eu acho que, assim, de uma certa forma, isso foi impulsionado pelo imperialismo, né? Porque essa derrota, como ela tem ela tem uma magnitude muito grande, eles tiveram que tirar, tipo um ilusionista, assim, tirando um coelho assim da cartola para ver se as pessoas não ficam tão animadas, né? Jogar esse elemento de confusão. Mas acho que isso mostra duas coisas, né? A capitulação da esquerda, de modo geral, ela é muito grande. Mostra o quanto a esquerda retrocedeu nos últimos 20 anos, né? Isso que a Júlia falou, eu me lembro bem da época quando começou a invasão do Afeganistão, que não havia nenhum ser humano apoiando a guerra, havia ameaças de boicote, havia formas assim muito contundentes assim de demonstração de repúdio
a invasão imperialista, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, mas e não se falava nisso, né? Não tinha absolutamente nada a ver com ir lá para salvar a mulher, para levar o reino da democracia. Isso, inclusive, o próprio Biden falou agora, que eles não foram lá para fazer nenhum tipo de bondade, para levar nenhum tipo de progresso, para construir o país, né? As palavras dele, mais precisamente, acho que foram essas, inclusive. Não fomos lá para erguer uma nação, né? Quer dizer, eles foram lá para fazer aquilo que eles fizeram mesmo, e eles não fizeram mais, porque havia um Talibã no meio do caminho, né? Havia outras forças de resistência, de luta também, mas o próprio Talibã demonstrou que era uma colisão de forças, mas o fato deles terem vencido lá, os Estados Unidos não poderiam de forma nenhuma deixar isso animar os povos oprimidos do mundo, então eles tiraram isso da cartola, e aí você vê meio que uma frente única aqui, muito curiosa, porque a gente vê assim pelas redes sociais e por alguns comentários, você não consegue mais diferenciar o que é um bolsonarista do que é um psolista falando. Ficou uma coisa muito doida, né? A gente está vendo aqui praticamente os mesmos argumentos. Antigamente a direita falava do famoso Che Guevara que matou os gays, e agora você está vendo a direita e a esquerda falando do Talibã que não deixa as mulheres estudar. Cara, é tão engraçado porque assim, a gente vê que a esquerda pequena burguesa brasileira, ela consegue ficar à direita de personalidades assim que, na verdade, são liberais, né? Por exemplo, Glenn Greenwald é um cara que a gente sempre está comentando, uma pessoa que não é nenhum comunista. Ele não é nenhum esquerdista radical, nem nada do tipo, mas é uma pessoa assim que consegue ficar à esquerda da maior parte da dita esquerda pequena burguesa brasileira, né? Ele publicou uma matéria dizendo que foram 20 anos de mentiras contadas pelos Estados Unidos sobre o Afeganistão. E a esquerda pequena burguesa aqui no Brasil, identitária, consegue se colocar à direita do Glenn Greenwald e falar que não, que foram 20 anos de paz, de amizade. Assim, eles descrevem pintam o Afeganistão desses últimos 20 anos para a situação da mulher como se fosse assim aqueles quadros de como vai ser o céu nos caderninhos dos testemunhos de Jeová, tá ligado? Tipo, é um paraíso, assim, como se as mulheres tivessem tido direitos e elas tivessem sido respeitadas, nenhuma delas tivesse sido estuprada pelos norte-americanos, nenhuma delas tivesse vendido se prostituído por água e comida, que foram coisas que foram denunciadas que os soldados dos Estados Unidos pagavam as mulheres do Afeganistão com esse tipo de mercadoria, porque elas não tinham nada para fazer sexo, que é uma coisa horrenda, né? Da gente ver, como se nenhuma criança tivesse ido parar naqueles clubes de pedofilia, né? Exatamente, com a vista grossa dos Estados Unidos para os aliados afegães aí, que agora estão fugindo do país, correndo e se pendurando no avião. Então, agora, pode falar, Sai. Não, mas é uma coisa assim, porque a esquerda ela entra nessa de retardado, mas o imperialismo ele tem um interesse muito claro em impulsionar essa propaganda besta, né? Que é justamente isso que a Júlia está falando agora, que eu acho que é o ponto central de tudo, porque no momento que você pega assim, eu acho que até Davi contra Golias não dá uma dimensão exata do que a gente viu, porque os Estados Unidos são um país assim de 20 trilhões de dólares, a economia deles, e o Afeganistão é um país de 20 bilhões. É como se assim, ao invés do Davi contra o Golias, fosse o Golias contra uma formiga, né? Exatamente. Ou então fosse o Davi contra, sei lá, o exército romano, tá ligado? Inteiro, assim, tipo... Toda uma legião, né, de Roma lá. Davi vence no final, né? Mas Davi vence. Davi chega lá montado numa cabra e vence lá dos caras.
Mas é isso que o imperialismo não quer ver de jeito nenhum ser difundido, porque mostra muito assim como, apesar de todo aquele terror tecnológico que eles fazem a questão de difundir, eles estão num momento aqui muito fraco, e a gente está numa situação agora que é o seguinte, né? Aí a gente olha para o momento, né, histórico, porque em 1974, quando os Estados Unidos chegam à conclusão que não dá mais para sustentar a guerra do Vietnã e fogem do país com o rabo entre as pernas do mesmo jeito, isso aí estoura na forma de crise do petróleo, e que abre todo esse conjunto, essa sequência, abre uma nova onda de revoluções, né? Você teve a Revolução dos Cravos em Portugal, depois você vai ter a revolução no próprio Irã, que vai desestabilizar muito ali o Oriente Médio. Aqui no Brasil você começa a ter, em 77, aliás, a marcha dos estudantes da USP, que vai pôr um fim à ditadura militar aqui no Brasil também, vai começar o processo de liquidação da ditadura. E foi um momento assim de muita fragilidade do imperialismo, que eles só foram conseguir contornar ao final dos anos 80, aqui no início dos anos 90. Mas já foi um momento de muita debilidade do imperialismo naquele momento, né? E acentuou-se a crise histórica do capitalismo ali. Você vê que a inflação virou um problema recorrente do capitalismo desde então. E em 2008, nós tivemos uma nova etapa dessa crise, que foi o acordo que foi feito, o chamado... como que era o nome? Acordo de Estatuto de Forças, que foi feito no Iraque, que era para começar a tirar as tropas americanas do Iraque também. E isso abriu também essas coincidências assim que a imprensa não fala e a esquerda também não associa, né? Mas no mesmo ano que os Estados Unidos começam a sair do Iraque, estoura a crise que isso impulsiona, estoura na forma de crise dos subprimes nos Estados Unidos, e você tem uma crise financeira que até hoje não foi superada, o mundo continua numa crise econômica terrível aqui, e não apenas não foi superada, como ela foi impulsionada agora pela situação da pandemia. E aí agora, nesse momento, a gente tem um mundo já muito turbulento. Você tem uma América do Sul meio convulsionada aqui, né, com protestos gigantescos acontecendo em muitos países. A situação vai e vem, mas o subcontinente inteiro ele é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Os Estados Unidos foram lá no Afeganistão gastar mais de 2 bilhões e 200... mais de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, que são as estimativas do custo total dessa guerra, e isso daí vai ter que sair de algum lugar. E assim, a gente está nessa situação agora, e o mundo numa situação já de guerra econômica que produz uma convulsão muito forte em todos os países, e agora fica isso, né? Como que isso vai estourar de alguma forma, mas como que isso vai se materializar? Alguma coisa que vai acontecer muito, muito impactante agora no mundo. Agora, a gente é uma situação agora que a gente vai ter que acompanhar de perto, mas de qualquer forma fica muito evidente que o domínio imperialista ele foi fragilizado assim como talvez nunca nos últimos, desde a Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem, não tem dimensão, né? 20 trilhões de dólares contra 20 bilhões de dólares. E os 20 bilhões de dólares ganham, não existe isso. É uma coisa inimaginável que a gente está vivendo agora para acontecer. E se a esquerda tivesse a cabeça no lugar, não ia estar levantando essa bola da propaganda imperialista, mas ia estar impulsionando aqui, impulsionando a nossa própria luta aqui, porque ficou evidente que esses pessoal, no final, primeiro, eles não têm força nenhuma, e segundo, para a própria direita, eles são péssimos aliados. A gente está vendo agora como que eles são bons amigos. Lá no Afeganistão ficou evidente isso, né? Mas isso... Sim, pode falar, César. Não,
fica evidente, né, a crise generalizada que o imperialismo, perdão, está vivendo aí, e como não dá para confiar no imperialismo, né? Porque eles só agem pelo próprio interesse, né? Depois, na hora de abandonar toda a burocracia lá do Estado que apoiou eles nos últimos anos, eles falam, não, o problema é de vocês. A gente só veio aqui né, atrás do nosso interesse. Não conseguimos, vocês se virem aí com o povo enraivecido. Companheiros, uma questão que eu queria levantar aqui para vocês é o seguinte, né? Nós vimos que o Talibã ele não agiu sozinho. Ele foi uma conformação de vários setores da população afegã para expulsar o imperialismo. E, inclusive, várias tribos, né? O Afeganistão ele tem um modo de produção que, em grande medida, é tribal, né? É um país que possui aí a classe operária, que possui burguesia e tudo mais, mas é um país que, em grande parte do seu território, existem tribos, né, ainda. É uma sociedade tribal, em grande medida. 74% do país, só um número para ilustrar isso, vive na zona rural, né? Exatamente. É um país extremamente atrasado. E eu fui dar uma pesquisada, né? O novo nome do país vai ser Emirado Islâmico do Afeganistão. E Emirado significa que é um país tribal, um país que vai se organizar politicamente aí através das tribos, né? Então, para a gente ver que não é exatamente como o pessoal diz, que não, o Talibã invadiu o país e vai destruir a democracia e tudo mais. Não, as próprias tribos do país vão ter um peso político aí para decidir os rumos do país, né? Isso seria como falar que... porque isso é tão ridículo, né? Seria como falar que os apoiadores do Maduro invadiram a Venezuela, né? É muito ridículo de se dizer. Os lulistas invadiram o Brasil, né? O PT invade o Brasil, né? O PCO está invadindo o Brasil. Mas a gente é daqui, né? Quem invade são as pessoas de fora. Invade continência para a bandeira americana, né? E é lógico, né? Não as pessoas de fora, não os estrangeiros, né? Isso que eu tô querendo dizer. Eu que sou filho de estrangeiro, sou metade chileno. Mas o que eu tô querendo dizer... invasor. Olha, já temos um invasor aqui, então. Né? O imperialismo, né? Que invade... Imperialista. Você é um imperialista, César. Coitadinho do Chile. Mas, enfim. Desculpa. Não, eu queria comentar também que no dia de ontem, né? Também conhecido como anteontem, para quem está assistindo o programa na segunda-feira, que o Wikileaks, uma conta do Wikileaks, a conta oficial, inclusive, publicou uma matéria de 2010, com documentos de 2010, republicou esses documentos, mostrando que o imperialismo, a CIA, na verdade, patrocinou grupos feministas aí para conseguir manter a guerra no Afeganistão. Sobretudo, o patrocínio, esse tipo de patrocínio agiu na Alemanha e na França, por diferentes meios, né? Mas que comprovam aí, mais uma vez, que esse tipo de grupo identitário, na verdade, são grupos financiados pelo imperialismo para levar adiante sua política e confundir os movimentos de esquerda e os movimentos que lutam aí pela emancipação das mulheres, dos negros, dos imigrantes e as outras ditas chamadas minorias que os identitários dizem lutar. Isso daí é uma coisa interessante que você colocou, porque no final o que vai determinar, por exemplo, num país onde 74% da população vive na roça, não adianta, você não tem base material para que esse país tenha condições de ter uma paridade aqui entre mulheres e homens. Não vai existir isso. Isso não existe no Brasil. Imagina se num lugar desse no Afeganistão vai existir. Jamais, né? Isso apenas na fantasia aqui desse público que está consumindo aí pesadas drogas aqui do imperialismo, né? O país, Dutch Valley, fica consumindo esse verdadeiro crack intelectual ainda que eles distribuem, mas o que a gente está vendo é que, ainda que os talibãs tenham sejam fruto do seu meio, né? É isso que você colocou. O que eles fazem no final, mesmo sendo um grupo religioso,
é uma coisa muito progressista na medida em que enfraquece esse que é o verdadeiro opressor o verdadeiro sistema aqui de onde se deriva todo um sistema de opressão, né, que é o imperialismo. Acaba com o imperialismo e você consegue, enfim, romper esse dique de contenção aqui para o progresso material humano, de modo a permitir, a criar condições materiais para que as mulheres sejam libertadas da escravidão doméstica, que é a principal marca delas, né? Que é o principal estigma que se enfrentam. E aí você tem também a situação de maiorias que são exploradas também, mas que sofrem muito a influência ideológica aqui do imperialismo, né? E que com certeza vão ter uma situação muito melhor na medida em que esse sistema de opressão for destruído. Não vamos esquecer, aliás, vou lembrar hoje, não vamos esquecer que o país que mais impulsiona isso, os Estados Unidos, tem uma população carcerária gigantesca e quase a totalidade disso lá é negro. Eles têm lá esse esporte nacional que é matar negro. A polícia lá americana, ela é tão... não vamos lembrar também... o que a gente tem que lembrar, na verdade, é isso, né? Que a polícia americana lá com os negros, ela é tão ou mais bárbara até do que a nossa aqui. Mas o lugar de fala, então, deles aqui está muito ruim para eles falarem direitos humanos onde quer que seja, porque eles não têm lá dentro, né? E não tem porque não tem como ter mesmo. Esse é um sistema de decadência, já. Ele está dedicado aqui a destruir a humanidade, a barrar todo tipo de progresso para benefício das burguesias que servem. E enquanto eles existir, ele vai ficar cada vez pior. E nesse sentido, as condições para que ele seja destruído foram fortemente impulsionadas agora pelos afegãos e também por quem liderou essa revolta lá, essa verdadeira... Acho que a gente pode chamar até de revolução, porque teve uma ampla participação popular naquilo, né? Mas os talibãs, eles conseguiram uma coisa significativa aqui para a humanidade de conjunto. Cara, você disse sobre... pode falar, Júlio. Para quem ainda tem uma certa dúvida se o Talibã tem apoio popular, é só pensar na seguinte situação. Imagina uma família afegã lá criando suas cabras, no meio do nada, aquela situação de pobreza intensa, 20 anos de guerra, o filho e a filha foram sequestrados pelos soldados que praticam pedofilia, eles já não tem mais para onde ir, já não tem mais percepção de nada. E aí chega um identitário falando assim, não, mas e se você parar de falar denegrir? Será que não vai melhorar um pouquinho sua situação? Tal, isso de um lado. Aí do outro lado, chega um cara falando assim, ó, aqui a gente é o Talibã, né? Tem arma aqui, tem tudo. E a gente tá pensando em derrubar esses caras aí que estão fazendo a guerra. A gente vai sair andando pelo país, a gente vai derrubar o governo, a gente vai tomar a capital e vai dar tudo certo, vocês vão sair dessa pobreza aí. Em qual você acha que aquela família vai escolher? Vai escolher o cara que tá dizendo pra você usar linguagem neutra ou vai escolher o outro que tá dizendo que vamos derrubar o governo e tirar esses norte-americanos estrangeiros daqui? É uma dúvida, né? Fica aí o questionamento, né? Fica aí só pra quem ainda tá um pouquinho na dúvida. Reflitam, né? Bom, companheiros... Só uma coisa sobre isso, rapidinho. É porque eu li uma matéria de uma jornalista americana, acho que não foi no Democracy Now!, onde ela falava sobre um aspecto também que, por vezes, a gente esquece, mas o terror que provocavam os bombardeios aéreos. Os Estados Unidos se especializaram em fazer isso em todas as suas invasões a partir dos anos 90, e nisso daí eles matavam assim pessoas, eles atacavam muito as comunidades rurais, isso é uma coisa que não se fala, e isso que a Júlia falou, o Talibã ganhou um impulso muito grande nos últimos anos, a ponto de uma parcela expressiva da população, foi até feita uma pesquisa sobre
a popularidade do Afeganistão, dos talibãs entre os afegãos. Essas pesquisas elas são sempre esquisitas, né? Mas é interessante porque fizeram essa pesquisa em 2008 e depois não teve mais. Aí apareceram depois de um hiato enorme assim, de tempo, apareceram outras onde a coisa estava diferente, mas mostrava assim, que muita gente apoiava o Talibã e ela destacava também, entre outras coisas, o fato desses ataques aéreos que, primeiro, aterrorizavam a população e, segundo, matavam muita gente e faziam com que a população procurasse o Talibã movido pela vingança mesmo, né? Pelo sentimento de vingança lá contra aqueles que mataram seus entes queridos. Eu acho engraçado porque, assim, né, o pessoal identitário, eles dizem, por exemplo, que você tem que ter um lugar de fala para poder falar alguma coisa, né, que você precisa pedir permissão, falar da linguagem do jeito que eles querem e tudo mais. Mas qual que é o lugar de fala de um afegão, por exemplo, nesse momento, né? Não tem. Não, É só a mulher em abstrato ainda que pode falar. Exatamente. Aí, por exemplo, é uma coisa assim, depende muito da situação, né? Por exemplo, se isso daí fosse em outro caso, mas que ao invés das mulheres, vamos supor, o grupo oprimisse outro setor minoritário, que eles dizem que é minoritário, será que eles ficariam do lado? Será que eles ficariam contra? Assim, parece que depende muito cada lugar vai ser assim, eles vão escolher um determinado setor da sociedade que vai ser os oprimidos para poderem ser as pessoas defendidas. Por exemplo, na China, os identitários dizem que a China persegue os árabes. Mas no Afeganistão, os árabes são perseguidos pelos Estados Unidos e aí tudo bem, aí não tem importância. Na Arábia Saudita, os Estados Unidos tem um governo fantoche ali que persegue as mulheres do mesmo jeito que no Afeganistão sobre o Talibã, com a imposição da Sharia e tudo mais. Mas ali não tem importância a questão das mulheres. Ali a questão que deve ser levantada é outra, né? Ali, na verdade, ninguém comenta, né, o caso. Mas aí, por exemplo, na Líbia também as mulheres tinham a melhor condição de vida de todos os países árabes, mas aí os Estados Unidos foi lá, invadiu o país com o resto do imperialismo, com a OTAN, e aí as mulheres perderam todos os seus direitos, mas aí para os identitários isso daí não importa. Fica esquisito, né? Porque a mulher só deve ser defendida em alguns casos, né? Por exemplo, em 2013, a última notícia que eu vi foi uma notícia de 2013, o Afeganistão era considerado, sob o governo dos Estados Unidos, o pior lugar do mundo para uma mulher viver. Mas nesse momento os identitários não se importavam muito com a questão das mulheres no Afeganistão. Aí não fazia importância, era só quando o Talibã pôde derrotar os Estados Unidos que a questão da mulher vai ganhar importância, né? Assim, será que esse pessoal ele se finge de cego para não ver as coisas, se finge de burro? Ou será que assim é só em alguns momentos mesmo que a gente tem que se preocupar com a mulher, né? Sei lá. Dá para citar um exemplo ainda mais próximo, que é o próprio Brasil. A quantidade de direito que as mulheres estão perdendo no governo Bolsonaro é incontável. E mesmo assim, a esquerda pequeno-burguesa está deixando as manifestações morrerem. E tipo, sabe? E cadê a defesa da mulher e do negro agora? O tanto de direito que a gente perdeu desde 2018 é surpreendente, relacionado ao aborto, relacionado às condições de trabalho e tudo. Nem Eles deveriam ser... longe. Esse setor deveria ter sido o primeiro a levantar fora Bolsonaro, né? Se existisse porque você quer cara mais homofóbico do que foi o Bolsonaro, por exemplo, na campanha. Mais machista, mais racista, mais tudo que o pessoal fala. Falou que negro não pesava, um negro num quilombo não pesava não sei quanto arroba. Não pesava em arroba, não era aquilo. Cara, e aí os identitários, eu me lembro muito bem, por exemplo, de ter proposto que a gente fizesse manifestação pelo Fora Bolsonaro na minha universidade, na universidade que eu estudo, e na época o pessoal disse, não é nosso dever, ficava com malabarismo, né? Mas, assim, na questão do Talibã, é na hora, assim, né? A Globo disse tem que ser feito naquele exato momento, né? Então, por isso que a gente não deve levar muito a sério também esse pessoal, porque, assim,
acho que é importante travar o debate, mas entendendo que nós estamos falando finalmente com pessoas que estão num delírio, né? Tomaram uma droga aí que colocaram elas num estado de alucinação onde as mentiras mais escabrosas que o imperialismo conta, não sei, por algum milagre assim que é meio inexplicável para quem é normal, mas para eles faz sentido, né? E aí a Júlia, vocês estão citando esses casos, a gente tem o próprio presidente dos Estados Unidos, né? O cara que mais tem processo, assim, geralmente esses democratas, eles são conhecidos por serem muito tarados, né? E terem uma quantidade assim absurda de escândalos sexuais. O Biden, ele nem era presidente ainda, e ele já tinha uma lista corrida ali onde ele se destacava, inclusive, dos pares dele. Casos de comentário, estupro, inclusive, né? De estupro, comentário. E tudo isso eles atropelaram, porque assim, a biqueira lá ideológica deles não estava acionada, né? Desculpa, Júlia, eu vou deixar você falar antes que a gente recebe para pedrada aqui. Pois é, aí, ó, furando o lugar de fala. Curiosidade interessante, eu lembro que acho que foi um pouco antes do Biden ser eleito, começou a aparecer aquele monte de acusação de estupro, de assédio. Eu vi uma matéria que tinha um vídeo acoplado nela que mostrava, tipo, uma compilação de vídeos onde o Biden era visto, tipo, cheirando o cangote de umas minas e coisa assim. E aí, passado um tempo, tipo, alguns meses que o Biden já tinha sido eleito, eu fui procurar essa matéria de novo, fui procurar esse vídeo de novo, que era pra gente relembrar essas coisas, né? Eu não encontrei em lugar nenhum. Eu fui eu consegui achar essa matéria específica e tava escrito lá que o vídeo foi removido, foi apagado por tal e tal motivo. Direto do Ministério da Verdade, né? Exatamente. Nossa, eu ia dizer isso, cara. Eu ia dizer isso. Eu ia falar que esse vídeo, na verdade, nunca existiu. 1984, puro, né? Coisa da nossa cabeça, isso aí. Tudo inventado. Alucinação. É um crime pensar, como estaria no livro, né? No 1984. E é o país que adora acusar o Lukashenko de ser machista, né? Uhum. Você sempre vai ver esse termo associado a ele no país. Bom, só para finalizar, mais uma referência a 1984. A esquerda que antes era contra a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, agora nunca foi contra a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos e sempre foi a favor do massacre do povo afegão, né? Nós marxistas nos lembramos daquilo que nós falamos, daquilo que nós escrevemos, e a gente não é incoerente com a nossa história e com aquilo que a gente defende. Bom, companheiros, vamos terminando aí o podcast O Mundo em Uma Hora. Agradecemos de novo aí a todos que nos assistiram e pedimos que compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, compartilhem também. Podem fazer suas críticas, podem debater. A gente não tem medo de debate, não temos medo de xingamento. Aqui ninguém é criança, né? Então, podem debater, podem colocar seus argumentos aí, que a gente vai ter o maior prazer aí de debater, que é só assim que a gente consegue esclarecer as coisas e fazer a luta política se desenvolver. Bom, companheiros, até a próxima semana. Um abraço a todos. Tchau.